texto chamado Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, de 1908. Aliás, um texto muito citado por autores, por pesquisadores e por psicanalistas, quando tentam estabelecer algum modelo de relação, algum tipo de possibilidade de relação entre o que se chama neurose e a aceleração dos tempos, eu ousaria dizer a especificidade dos tempos, a especificidade de uma época. Por exemplo, é bastante comum um leigo dizer os consultórios dos psicanalistas estão cheios, mas também com essa vida atual, tudo corrido, muito perigo, muita violência, muito desemprego, muita falta de dinheiro, por isso as pessoas vão ao consultório de um psicanalista. Freud, de alguma maneira, se antecipa a isso, genialmente, ele teoriza sobre isso. Ele não nega que há uma aceleração dos tempos, aliás, no próprio texto ele cita longamente, um parágrafo muito longo de um autor da época, que já dizia da aceleração dos tempos em 1908, ou seja, a invenção da ferrovia, a invenção do telefone, a invenção do telex, os estímulos que começavam pelo cinema, pelo teatro, pela rádio, pela música, enfim. Coisas que, passados 100 anos, é impossível discordar, tanto de Freud quanto desse autor, mas é impossível discordar de que isso hoje, inclusive, piorou, especialmente após a internet. O que não falta são estímulos e, principalmente, o que não falta é cobrança interna e externa para estarmos desfrutando disso tudo. Mas Freud mostra nesse texto que não é naturalmente isso que leva uma pessoa a um consultório de um analista, mas sim questões mais ligadas ao que chamamos de uma dimensão simbólica, ou seja, algo que de alguma maneira diz da história daquele sujeito, daquele paciente, daquele analisando, mas fundamentalmente é uma trama na qual essa aceleração sexual ou essas novas modalidades de compreensão do laço social afetam tão significativamente. E é interessante marcar isso porque é comum algumas pessoas dizerem que a psicanálise poderia estar desatualizada, já existe há mais de 100 anos, o ser humano hoje mudou bastante, mas na verdade um psicanalista que receba pessoas em seu consultório, ele vai dizer outra coisa, que é assombroso, com certas hipóteses psicanalíticas, muito do que o Freud e outros autores escreveram, se comprova cotidianamente. Aliás, ouso dizer em nome pessoal, certos pacientes, é impressionante, parecem que leram Freud, se encaixam naquilo que Freud narra, é assombroso, ou seja, diz do humano, e isso é atemporal. Acho que isso que Freud tenta demonstrar nesse texto clássico. Esse texto interessa a quem pensa uma coisa que Lacan valorizava. O psicanalista deve estar atento à subjetividade de sua época. Esse texto ajuda a pensar a relação do homem com sua época.